Olá, meu nome é Adriane e na aula de hoje nós vamos ver o que é permutação. Antes de falar sobre a definição de permutação, nós iremos fazer este exemplo que diz o seguinte: quantos anagramas tem a palavra amor? Sendo que anagramas são palavras geradas pelo embaralhamento das letras de uma palavra. Então, por exemplo, a palavra amor tem os seguintes anagramas. A palavra Roma, observe que a gente utilizou todas as letras da palavra amor, apenas trocando elas de lugar. A palavra mora, a palavra ARMO, armo. É uma palavra que a gente vê que não tem muito sentido, mas também é um embaralhamento das letras da palavra amor. A gente vai observar que anagrama não precisa ter sentido, né? Por exemplo, a palavra RMOA, que a gente vê que é uma palavra totalmente sem sentido, também é considerado um anagrama da palavra amor. A gente quer contar, então, quantos são esses anagramas. Então, nessa contagem, eu estou querendo formar uma palavra que tenha 4 letras e eu só posso utilizar as letras A, M, O e R, que são as letras da palavra amor. Então, para a escolha dessa primeira letra, eu tenho 4 opções. Eu posso utilizar a letra A, M, O ou R. Mas, na hora de escolher essa segunda letra, eu não posso utilizar a letra que eu utilizei aqui nessa primeira opção. Então, sobram 3 opções. Para essa terceira letra, eu não posso utilizar nem o que eu utilizei na primeira opção, nem o que eu utilizei na segunda. Então, sobra 2 opções. E na última letra, eu não posso utilizar nenhuma das 3 primeiras letras que eu utilizei, ou seja, só me resta uma opção. Ou seja, o total de anagramas da palavra amor, pelo princípio multiplicativo, é 4 vezes 3, que dá 12, vezes 2, que dá 24. Então, eu tenho 24 anagramas da palavra amor. O que a gente observa é que na contagem de anagramas, como eu estou embaralhando as letras, a gente vai ter uma diminuição aqui na contagem, né? Se o primeiro é 4, o segundo é 3, o terceiro é 2 vezes 1. A gente sempre vai estar multiplicando pelo antecessor e isso vai acontecer em todas as permutações. Então, a gente diz que permutar é o sinônimo de trocar, embaralhar. E a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. A permutação de N, né, que é a permutação de N elementos, é igual a N fatorial. O que é esse N fatorial? Que é uma nova operação que a gente está estudando. O N fatorial vai ser o número N vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor. Isso a gente vai multiplicando até chegar no número 1, que foi o que a gente fez aqui no primeiro exemplo, né? A gente multiplicou 4 pelo seu antecessor, até chegar no número 1. Então, a gente diz que essa conta que a gente fez aqui é 4 fatorial, que eu estou multiplicando 4 pelo antecessor dele, pelo seu antecessor, e isso até chegar no número 1, a gente vai multiplicar por todos os antecessores. Voltando aqui no fatorial, a única definição que a gente tem é do zero fatorial, porque como a gente não tem antecessor inteiro de zero, né, um antecessor maior que 1, a gente vai dizer, por definição, que zero fatorial é igual a 1. Os outros números todos são possíveis a gente calcular o fatorial. Vamos fazer alguns exemplos. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, né, eu quero calcular 4 fatorial, que foi inclusive o primeiro exemplo que a gente calculou, mas vamos relembrar. O 4 fatorial, a gente começa colocando o 4 e vai multiplicar por todos os antecessores. Então, antes de 4 eu tenho 3, antes de 3 eu tenho 2 e antes do 2 eu tenho 1. E agora é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Aqui, 12 vezes 2 vezes 1 é 2 e 12 vezes 2, isso dá 24. Então, quer dizer, 4 fatorial é igual a 24. Próximo exemplo, 3 fatorial. Isso é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu começo no número, né, que está antes desse sinal de exclamação, que é o nosso símbolo para fatorial, e vou diminuindo
multiplicando pelos antecessores até chegar no 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, isso dá 6. E 6 vezes 1, que sobrou aqui, isso é 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. Continuando, agora a gente quer calcular quanto que é o valor de 5 fatorial. Então, isso é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. E aqui a gente já fez antes, né? 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 6. Para finalizar, 6 vezes 20, isso dá 120. Ou seja, 5 fatorial é igual a 120. O próximo exemplo, quanto que é 7 fatorial? Isso é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 7 vezes 6 dá 42, 5 vezes 4, isso é 20, e 3 vezes 2 vezes 1, a gente sabe que é 6. 4 vezes 20, isso dá 840, aí sobrou um 6 aqui, a gente vai repetir. E por fim, 840 vezes 6 dá 5.040. E esse é o valor de 7 fatorial. A gente vai ver que calcular fatorial não é algo complicado, mas vai aumentando muito rapidamente, né? 7 fatorial já deu um número que tem 4 casas decimais, né? 10 fatorial já é um número muito maior. 20 fatorial, às vezes, vai ser um número que a gente nem pode escrever, né? Aumenta muito rapidamente quando a gente está falando da permutação de muitas letras ou de muitos números. Bom, a gente vai ter alguns exemplos que a gente está dividindo um fatorial em cima por outro embaixo. E é importante a gente aprender a fazer esses exemplos por conta dos agrupamentos que a gente vai estudar mais na frente. Então, qual que é a técnica? Se eu quisesse calcular 5 fatorial e depois calcular 3 fatorial e depois dividir esses valores, eu posso. Mas, para gente não trabalhar com valores muito grandes, eu vou desenvolver o 5 fatorial apenas até chegar no 3. Por quê? Se a gente for ver aqui no cantinho, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas daqui para frente, 3 vezes 2 vezes 1, isso é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, ao invés de eu desenvolver o 5 fatorial do 5 até chegar no 1, eu vou parar aqui no 3. Eu vou chamar 5 fatorial de 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque eu sei que daqui para frente seria 3, 2, 1. Porque a gente quer cancelar com o número de baixo. Vamos ver como fica? Então, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3. Então, 5 vezes o anterior é 4 e o anterior de 4 é 3. Quando eu parar, eu coloco a exclamação, que é o símbolo de fatorial. Sobre, aqui embaixo, eu vou pegar o 3 fatorial e vou repetir. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, sobrou o número 5 e sobrou o número 4. Então, é só eu multiplicar esses dois números, né? 5 vezes 4 é 20. Então, ficou muito mais fácil a gente fazer o cálculo mental do que se a gente desenvolvesse o 5 fatorial inteiro e também o 3 fatorial inteiro. Só quero deixar frisado que não é errado, né? Se a gente fizesse 5 fatorial, se a gente fizesse o cálculo, a gente ia ver que dava 120. Se eu fizesse o cálculo de 3 fatorial, eu ia ver que dava 6. E por fim, 120 dividido por 6, isso dá 20. Ou seja, o resultado aqui é o mesmo, mas a gente quer evitar que lá na frente, por exemplo, se você fosse fazer 20 fatorial sobre 18 fatorial. 20 fatorial é um número muito grande e 18 fatorial também é um número muito grande. Então, se a gente desenvolver esses fatoriais completamente, o resultado vai ser algo muito grande. Tente resolver isso em casa, né? 20 fatorial sobre 18 fatorial. O próximo exemplo, isso daqui a gente vai ver no futuro que é uma combinação de 10 elementos escolhidos de 6 a 6 ou de 4 a 4.
Então, eu tenho um fatorial em cima e tenho 2 fatoriais aqui embaixo. Mas a dica é, eu vou desenvolver o 10 até o que está mais próximo, né? Então, aqui a gente vê que 10 fatorial, ele está mais próximo de 6 do que de 4. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 6 e parar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 10, antes do 10, 9, antes do 9, 8, aí 7, 6. Cheguei no 6, quero que tá mais próximo, eu paro e coloco sinal de fatorial. Agora, os que tá aqui embaixo, o 6 fatorial, eu só irei repetir, e o 4 fatorial eu vou calcular. Quanto que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora sim eu posso fazer os meus cancelamentos. Eu posso cancelar 6 fatorial com 6 fatorial. E para facilitar, como eu tenho uma multiplicação aqui em cima e uma multiplicação aqui embaixo, sempre que um número daqui de cima puder dividir por um número daqui de baixo, eu posso fazer isso para diminuir os números que eu estou multiplicando e facilitar o cálculo mental. Então, por exemplo, eu começo olhando aqui para o 4, eu vou procurar um desses números aqui em cima, um desses números que dá para dividir por 4. Eu consigo ver que o 8 dá para dividir por 4. Então, eu vou fazer esse cancelamento. 8 dividido por 4 dá 2. Vou guardar o resultado lá em cima. Agora, eu preciso de um número lá em cima para poder dividir por 3. Eu vejo que o 9 divide por 3. Então, vou fazer essa divisão. Ó. 9 dividido por 3, isso é igual a 3. E o outro número que sobrou, 2. Eu vou procurar um número aqui em cima, desses que eu tenho, que dá para dividir por 2. Eu vejo que o 10 dá para dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, isso é 5. E o 1, elemento neutro, né, eu posso riscar ele. Então, o que sobrou para eu multiplicar? Sobrou 5, sobrou 3, sobrou 2 e sobrou 7. Agora é só multiplicar esses números que eu vou obter o resultado dessa conta, né? 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é 30, 30 vezes 7, isso dá 210. Tá vendo? A gente consegue fazer utilizando apenas cálculo mental. Bom, o próximo exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares para tirar uma foto? Então, aqui eu tenho um banco, né, um sofá, ele cabe a 5 pessoas, né? Eu tenho 5 lugares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vão se sentar aqui 5 pessoas para tirar uma foto. Então, o que essas pessoas irão fazer nesse banco? Elas irão apenas trocar de lugar. E quando eu estou falando de troca de lugar, eu estou falando de permutar de lugar. E então, a gente vai calcular a permutação de 5 elementos, que a gente já viu anteriormente que isso é 5 fatorial, que é só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, isso dá 20. 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 6. E por fim, 20 vezes 6 dá 120. Ou seja, existem 120 maneiras de uma família de 5 pessoas se sentar num banco para poder tirar uma foto. O próximo exemplo diz o seguinte: de quantas formas 6 pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras se 2 delas, Geraldo e Francisco, se recusam a se sentar de um lado um do outro? Então, aqui, esse tipo de exemplo, a gente vai ter que fazer por etapas. Primeiramente, eu vou calcular o total. Eu vou calcular de quantas são as formas que 6 pessoas podem se sentar nas 6 cadeiras sem se preocupar com essa restrição, né? Qual que é a restrição? O Geraldo e o Francisco, eles não querem se sentar juntos, né? Então, como que eu vou fazer? Se não tivesse essa restrição, seria uma permutação de 6 elementos, porque são 6 pessoas sentadas em 6 cadeiras. Isso é 6 fatorial. E a gente já viu como é que a gente calcula isso, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 é 30. 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 1 dá 2.
3 vezes 12 dá 360, vezes o 2 que sobrou aqui, isso é 720. Então, se a gente não considerasse essa restrição do Geraldo e o Francisco, que eles não querem sentar um perto do outro, a gente teria 720 maneiras dessas pessoas se sentarem numa fileira lado a lado. Mas agora a gente vai começar a pensar nessa restrição. Então a gente vai fazer ao contrário. Ao invés de pensar que o Geraldo e o Francisco se recusam a sentar um do lado do outro, a gente vai pensar que quantas são as maneiras dos dois se sentarem sempre juntos, né? Se sentarem sempre lado a lado. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um banco de 6 lugares, né? Então, se o Geraldo e o Francisco sentam sempre juntos, eu, ao invés de contá-los como 2 pessoas separadas, eu vou contar eles como uma pessoa junta, certo? Como eu conto eles como um elemento só, eles vão permutar aqui nesses 5 lugares, porque agora eu não tenho mais 6 lugares, né? Porque eles sempre vão ocupar 2 espaços. Eu tenho o espaço que eles ocupam, mais 4 espaços. Então, agora eu tenho 5 espaços, considerando que o Geraldo e o Francisco vão se sentar sempre juntos. Então, na verdade, se eu considero que eles vão se sentar sempre juntos, eu vou permutar 5 elementos. Mas, além disso, nesse lugar aqui que está fixado, o Geraldo e o Francisco, eles poderiam trocar de lugar entre si. Então, a permutação de 5 elementos vezes 2. Por quê? Aqui eu poderia ter Geraldo e Francisco ou Francisco e Geraldo nessa permutação. Então, vamos ver quantas são as maneiras que o Geraldo e o Francisco eles podem se sentar sempre juntos, né? Então, aqui eu tenho que calcular a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 2 aqui. A gente já calculou anteriormente, 5 fatorial, a gente viu que isso dá 120 vezes o 2 que sobrou, eu vou obter 240. Então, o que a gente acabou de ver? Eu tenho 240 formas de o Geraldo e o Francisco se sentarem um ao lado do outro. Mas o nosso problema é o contrário disso, né? Eles não podem se sentar um ao lado do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o total menos 240. Por quê? Se essa é a quantidade de maneiras que eles se sentam sempre juntos, a diferença entre 720 e 240 é o total de maneiras que eles não vão se sentar um ao lado do outro, né? Então, a nossa resposta vai ser 720 menos 240, que isso vai dar 480. Ou seja, eu tenho 480 maneiras de tirar uma foto com 6 pessoas, né? Aliás, de 6 pessoas sentarem lado a lado em 6 cadeiras, sendo que 2 pessoas se recusam a sentar juntas. Último exemplo, o exemplo 4, ele diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra contagem, em que as vogais ficam sempre juntas e em ordem alfabética? Bom, nesse exemplo aqui eu tenho as seguintes vogais, eu tenho a letra O, a letra A e a letra E. Se eu colocar essas vogais em ordem alfabética, vai ficar o A vem primeiro, né? Depois a letra E e depois a letra O. E essas vogais, elas vão ficar sempre juntas nos anagramas que eu irei formar. Sobram as letras C, N, T, G e M. Eu vou colocar aqui na frente dessas vogais. Bom, então eu quero pegar essas letras aqui e permutá-las entre si para formar anagramas. Só que esse conjunto de letras aqui, que são as vogais, elas vão ficar sempre juntas e também sempre nessa ordem. Então, na permutação, quando eu quero que letras ou elementos fiquem sempre juntos, eu vou contá-los como apenas um elemento. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6 elementos. Então, a gente vai fazer a permutação de 6 elementos. Observa que, se não existisse a informação de que essas letras precisam ficar em ordem alfabética, eu também ia multiplicar pela permutação aqui de 3 elementos. Mas, como eu quero que fique em ordem alfabética, essas letras aqui, a letra A, a letra E e a letra O, elas não irão trocar de lugar entre si. Então, é só calcular a permutação de 6 elementos, que isso é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 6 vezes 5 é 30, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 1 é 2, 30 vezes 12, isso dá 360, vezes o 2, o número que sobrou, isso vai dar 720. Então, eu tenho 720 anagramas dessa palavra com as condições descritas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.